assumir a consequência da nossa missão. Ou seja, cada um de nós, mais velhos, mais novos, mais magros, mais gordos, somos chamados por Deus a um propósito. E nós precisamos entender que nós somos chamados a encarar as consequências desse propósito. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. E eu quero ler com você do versículo 11 até o versículo 12. Aliás, do versículo 12 até o versículo 16. Queridos, eu creio que Deus hoje está nos levando a um tempo novo. Eu posso, de fato, colocar um título nesta mensagem de hoje. O título que eu poderia dar a esta mensagem é uma nova estação chamada maturidade. Eu vejo que Deus está olhando para a sua igreja e Ele está esperando maturidade. Eu vejo que Deus olha para os seus filhos, sua igreja, e Ele espera maturidade da sua igreja. Talvez quando nós chegamos à igreja ou entramos para a igreja, nós entramos com uma necessidade. Talvez nós viemos para a igreja com um propósito de recebermos, de alcançarmos. Mas Deus tem um propósito com nossas vidas. Ou seja, o próprio Jesus fala lá em João capítulo 5, versículo 16: se vocês pensam que vocês escolheram a mim, vocês estão enganados. Eu é que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês possam ir e deem fruto, e muito fruto, e que esse fruto permaneça. Ou seja, a própria palavra de Deus nos mostra a necessidade que nós, como filhos de Deus, precisamos amadurecer. Nós precisamos avançar. Nós precisamos irmos além. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele foi um daqueles que nós podemos chamar de precursor. Daquele que se importou, que se interessou para que a igreja avançasse, a igreja crescesse, não somente numericamente, mas crescesse de forma madura. Quem achou Filipenses 4 e 12 diz amém. Amém. E Efésios 4 e 12. Amém? Amém. O que eu falei? Filipenses, então. Troquei o Filipenses ou Efésios por Filipenses. Então, Efésios capítulo 4, versículos 12 a 11. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que se introduzem ou que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Queridos, não há como nós visualizarmos uma igreja forte sem estarmos avançando em maturidade.
como nós queremos algo maior, não há como nós desejarmos algo maior, se nós não estivermos maduros o suficientes. Pois a maturidade tem a ver em chegarmos à plenitude ou à medida da plenitude de Cristo. A Bíblia diz e aponta para nós um caminho em qual nós devemos ser. Qual é o nosso modelo? Cristo. O apóstolo Paulo certa vez lhe disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso de fato Paulo está dizendo que nós devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Que o nosso modelo, que a nossa referência, que aquilo que deve modelar a nossa vida, deve ser o Senhor Jesus. Mas para muitos isso parece ser uma utopia. Ou seja, somos humanos e sempre vamos padecer em nossa humanidade. Não há como. Não há como isso acontecer em nossa vida. Alguém diz: isso é muito difícil, isso é muito complicado. Mas, queridos, Paulo, ali no versículo 12, ele fala da necessidade do quê? De uma preparação. Paulo está dizendo no versículo 12 que nós precisamos ser o quê? Preparados para que possamos de fato chegarmos a esse nível. Nós precisamos ser capacitados. Nós precisamos ser ensinados. Porque se eu não sou ensinado, jamais eu vou saber como as coisas são. Então eu preciso ser ensinado, eu preciso ser modelado, eu preciso ser instruído, porque essa instrução então vai capacitar a minha vida. Então Paulo fala em preparação dos santos. No grego esse termo é capacitação, aperfeiçoamento. Então podemos afirmar que de fato o desejo de Cristo não é uma utopia quando ele afirma. Está lá em Efésios, um pouquinho mais adiante, capítulo 5 e versículo 27. Segundo a Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica, diz assim: a fim de que ele apresentasse a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Olha só que interessante. Olha que o apóstolo Paulo ele está falando a respeito da igreja. Ele está falando de uma igreja perfeita. O que é algo sem defeito? Lógico, se Paulo está dizendo uma igreja santa e sem defeito, ele está falando de uma igreja perfeita. Ou nós podemos melhorar essa expressão dizendo uma igreja aperfeiçoada. É isso que Deus espera de nós. É isso que a palavra de Deus que nos mostra o caminho que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Porque se nós quisermos agradarmos a Deus, nós só poderemos agradar a Ele se nós exercermos isto que a palavra de Deus nos ensina. Então, Paulo afirma que Cristo padeceu para que a igreja fosse apresentada a Ele sem defeito. Então a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus ali na cruz, aquilo que Jesus Cristo oportunizou a todos nós, através da sua morte ali na cruz, queridos, teve uma função, teve um propósito: nos tornar cada vez mais parecidos, cada vez mais próximos dele, conforme a sua imagem, conforme a sua estatura, conforme a sua semelhança. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Então, Paulo está afirmando desta feita, porque para isto, e para que isso seja real em nossas vidas, precisamos nos submeter ao processo de maturidade. Poderíamos trocar a palavra sem defeito por perfeito, como eu já falei antes, que na Bíblia tem o sentido de maduro. Quando a Bíblia fala maduro, maturidade, nós podemos usar a expressão
expressão perfeito. Mas alguém vai dizer, mas eu não sou perfeito. Quando você erra com alguém, de repente você chega e vai pedir perdão, você diz, me desculpa porque eu não sou perfeito. Não é verdade? Realmente eu errei contigo aqui. Eu não sou perfeito. E na verdade essa pessoa está dizendo, eu sou uma pessoa imatura. Eu errei contigo, falei contigo porque eu sou uma pessoa imatura. Eu sou uma pessoa ainda que não desenvolvi aquilo que a Bíblia espera que eu desenvolva. Eu ainda não sou aquilo que a Bíblia mostra que eu preciso ser. Mas aí está a diferença. É aquele que diz, realmente, eu sou imaturo, mas eu estou em busca da maturidade. Amém? Amém. Nós precisamos buscar a maturidade. Nós precisamos alcançar este nível que Deus espera que nós venhamos alcançar. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos estarmos falando nesta noite. Porque aquilo que Deus quer revelar ao teu coração é o segredo. É um segredo para que você alcance da parte de Deus aquilo que você já sabe que Deus preparou para a tua vida, mas que de repente você não consegue alcançar, porque você nem mesmo sabe explicar. Você diz, mas como? Eu procuro fazer tudo certo, mas eu isso, mas eu aquilo, e de repente as coisas não acontecem. Então, eu quero mostrar para vocês também que todas essas conquistas que Deus nos deu, ela está relacionada, ela está determinada através de uma vida madura. Então, não há como, queridos, nós avançarmos sem maturidade. Então a maturidade é o grande desafio da igreja de Cristo. Sem maturidade não há como sermos fortes. Sem maturidade não há como avançarmos para as coisas extraordinárias. Sem maturidade não sairemos do lugar. Nós precisamos ser maduros. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser maduros. A Bíblia diz que eu preciso amadurecer. Você já comeu um caque verde? Quem já comeu aí? Experimentou pelo menos? É horrível. É difícil, né? A garganta fecha assim, né? Um fruto verde é uma coisa mais complicada que se tem. E nós somos frutos, queridos, desse pomar de Cristo. Nós somos frutos do jardim de Deus. Agora o que Deus espera de nós é que nós venhamos sermos maduros, ao ponto de nós sermos agradáveis, ao ponto de nós sermos a alegria do Senhor. Não é alegre nós chegarmos debaixo de um parreiral. Não é uma alegria muito grande chegarmos debaixo de um parreiral e colhermos um cacho de uva, bem maduro, bem doce. Não tem coisa melhor do que isso. Assim é a nossa vida, queridos. Então, Deus, Ele quer nos usar. Então, para que nós possamos avançar nessas coisas extraordinárias, nós precisamos realmente entender que a falta de maturidade é o entrave para usarmos da posição pelo qual Cristo nos elegeu. Diga assim comigo: a falta de maturidade, é o entrave, para usarmos da posição pelo qual Cristo nos elegeu. Como assim? A Bíblia fala em Efésios 2,6 que Cristo nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Mas Paulo, nos versículos anteriores, está mostrando que isso já estava preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo de nós vir a existir, Deus já havia estabelecido um propósito para as nossas vidas: estarmos assentados com Ele nas
nas regiões celestiais. Agora, a falta de maturidade faz com que eu seja impedido de usar desta posição, mesmo que eu esteja assentado com Cristo. E você vai descobrir o porquê da coisa. Mesmo que eu esteja assentado com Cristo nas regiões celestiais, eu estou impedido. Eu estou legalmente bloqueado para que não possa usar deste benefício ou deste direito legal que Cristo preparou para a minha vida. E aí nós vamos entender mais adiante. Agora, todas essas conquistas em Deus têm a ver com maturidade, tem a ver com o nosso aperfeiçoamento e capacitação, como Paulo escreve no versículo 13 do texto que nós lemos. Paulo está dizendo: até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então Paulo aqui está asseverando que o modelo pelo qual devemos nos medir é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Vamos ler ali o versículo 13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja, queridos, que há uma intenção do apóstolo Paulo revelar a nós, mostrar a nós que nós precisamos avançar a este patamar de maturidade. Modelo que nós precisamos alinhar a nossa vida, estabelecer a nossa vida, está na plenitude daquilo que é Cristo. Alguém vai dizer: mas Jesus era filho de Deus, Jesus era Deus em forma de homem. Mas, querido, você também é filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele deixou-nos exemplos para que viéssemos seguir os seus passos. Então a Bíblia mostra que Cristo, Ele foi um exemplo para nós, um exemplo de maturidade, um exemplo de autoridade, um exemplo de obediência ao Pai, alguém que realmente se tornou aquele que pode ser realmente o nosso modelo, ao qual nós devemos nos espelhar e nos amoldar. Então, Paulo assevera que o modelo pelo qual devemos nos medir é Cristo, o Filho de Deus. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele usa duas expressões para filho. Duas expressões o apóstolo Paulo, ele usa para filho, principalmente no livro de Romanos. As expressões são huios e teknon. Essa mesma expressão, huios e teknon, quer dizer filhos. Agora, há uma diferença em ser huios e ser teknon. Todos são filhos, mas alguns são huios e outros são teknon. Então, é neste ponto que precisamos identificar que tipo de filho nós temos sido para Deus. Eu pedi para escrever ali huios com H, vê se tu acha aí, PC. Depois mais abaixo tem teknon. O que significa? A nossa Bíblia, queridos, escrita no português, ou a Bíblia brasileira escrita no português, ela não faz distinção. Filho é filho. Mas nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita no hebraico ou no grego, cada palavra tem o seu significado. E nós abrangemos muitas coisas. Então, PC, coloca para mim, huios. A palavra huios, grego, significa filho. Mas um filho maduro, responsável e capaz.
esse é o huios. Agora tem uma outra expressão usada até, teknon. Coloca para mim, PC. Teknon, imaturo, irresponsável e incapaz. Todos são filhos. E a Bíblia mostra para nós que Deus nos trata como filhos. Mas que tipo de filho nós temos que ser? Qual é a forma que nós temos desenvolvido a nossa filiação em Deus? De que maneira nós temos avançado nesta filiação? A palavra teknon, ela é muito usada, queridos, quando se refere a um filho, por exemplo, que volta para o pai. A um filho que recebeu agora a salvação. O filho que recebeu agora o Espírito Santo. O filho que herdou agora, neste momento, as bênçãos do pai. Esse é o teknon. É um filho que está ali, vamos dizer assim, dentro de uma característica daquele que está junto do pai. Caminha junto com o pai. Assenta na mesa com o pai. E como eu falei para vocês, até mesmo assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, e também juntamente com o Pai. Não tem que não. Agora, a palavra huios, o grego, que significa um filho maduro, é plenamente confiável, em que o pai pode de fato confiar e depositar sobre o filho todas as coisas. Todas as coisas o pai pode chegar e depositar sobre o filho, porque ele é um huios. Ele é responsável, ele é maduro, ele é capaz. É aquele que vai saber conduzir bem tudo aquilo que ele recebeu do pai. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo era um... Algum falou que era um Pokémon, né? Pokémon. O filho pródigo, que era um teknon, era uma pessoa imatura. Era uma pessoa que vivia junto do pai, que tinha todos os benefícios da herança e daquilo que o pai dispunha. Mas chegou um dia e disse: pai, eu quero a minha herança. Eu quero aquilo que é direito meu. E eu quero ir embora. Embora o pai, queridos, não podendo recusar dar para o filho aquilo. Porque Jesus estava contando uma parábola da maneira como que nós somos. Aquele filho então tomou daquela herança. E o que ele fez? Como é que ele voltou para casa? Mais rico, mais poderoso, mais bonito, mais cheiroso? Não. Aquele filho voltou para a casa do pai destruído. Aquele filho voltou para a casa do pai sem nada, porque ele desperdiçou tudo. Toda a herança ele havia desperdiçado. Sabe por quê? Porque ele era um filho imaturo. Ele era um teknon. Então a palavra de Deus nos mostra, querido, aquilo que Paulo está falando para a sua igreja, para a igreja de Cristo, é que nós precisamos avançar em maturidade. Que nós precisamos avançar da posição de teknon para a posição de huios, de sermos filhos maduros, capazes de assumir aquilo que Deus tem para nós. Há uma expressão que o pastor Amy Uber usa, em que ele diz assim: não é que Deus não quer dar para os seus filhos, é que Deus não pode dar. Porque se ele dá para o filho vai se matar com aquilo. Quem é que tem filho menor de idade ainda? Imagina você pegar a chave do teu carro, entregar para o teu filho de 10 anos, só vai dar uma volta.
seus amigos. Aquele filho tem maturidade para pegar o volante do carro e assumir toda a responsabilidade? Não, não tem. Não há como. Então, queridos, a maturidade é algo que nós precisamos exercitar em nossa vida e fazê-la real em nós. Mas a maturidade, ela vem pela capacitação. Nós precisamos sermos treinados. Nós precisamos ser amadurecidos. Então é somente desta forma, é somente desta maneira que nós vamos poder avançar naquilo que Deus tem preparado para nós. A maturidade fará com que deixemos as coisas de criança. Abra comigo 1 Coríntios 13, 11. Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo está falando a respeito de alguém que agia como um menino quando era menino. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu não sei porque o apóstolo Paulo ele foi tão enfático nessas questões. Quando nós começamos a olhar aquilo que Paulo escreve à igreja, a todas as igrejas a qual ele escreveu as suas cartas, Paulo está querendo que a igreja ela seja aperfeiçoada, que a igreja ela seja madura, porque ele entendia um princípio, querido. Nós só vamos poder alcançar coisas maiores da parte de Deus em nossa vida se nós estivermos maduros. Porque Deus não vai poder dar, Deus não vai poder alcançar coisas maiores para nós se nós não estivermos maduros o suficiente. Então a maturidade fará com que deixemos as coisas de crianças, para podermos assumir um papel relevante na sociedade como filhos, ou como filhos de Deus. Pois o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 14, que o propósito da capacitação é para que sejamos, ou para que não sejamos mais levados de um lado para outro, pelas ondas e ventos de ensinos enganosos e ensinos distorcidos por homens espertos. Essa é a minha tradução. Uma versão segundo o pastor José. Efésios capítulo 4, versículo 14. Paulo diz: não devemos ser levados então de um lado para outro, pelas ondas ou pelos ventos de ensinos enganosos e ensinos distorcidos por homens espertos. Paulo está mostrando uma realidade que, se nós não temos maturidade suficiente, nós facilmente somos enganados, facilmente nós somos levados de um lado para outro. Uma pessoa sem maturidade, uma pessoa que não tem maturidade na sua vida, ela é uma pessoa que não consegue avançar, ela não consegue sair do lugar de onde ela está, mesmo que ela projete, mesmo que ela idealize, mesmo que ela sonhe, porque a sua falta de maturidade não lhe dará credibilidade, porque as pessoas verão que ela é uma pessoa imatura, ela é uma pessoa instável, ela é como uma onda, ela é como
É como alguém levado pelo vento. E Tiago ele fala sobre isso, dizendo que aquele que duvida, ou aquele que tem a mente dividida, ele é semelhante à onda do mar que vai de um lado para o outro. Ou seja, a Bíblia afirma que uma pessoa dessa jamais alcançará alguma coisa da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Tiago está dizendo, ele é uma pessoa imatura. Eu estou falando hoje para filhos de Deus, pessoas que um dia entregaram sua vida para o Senhor Jesus e que esperam receber dele o melhor. Amém? Amém. Você espera receber o melhor de Deus? Amém. Mas para que isso aconteça, para que as coisas sejam de fato reais e verdadeiras na tua vida, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, plenas, de forma real e verdadeira, a Bíblia mostra que nós precisamos prosseguir um caminho de maturidade. Nós precisamos avançar. Então, como filhos de Deus, desejamos ser abençoados. Agora, de que forma eu quero ser abençoado? Eu quero ser abençoado como aquela criança mimada, como o Tecnon, que não tem maturidade suficiente, não tem a responsabilidade suficiente para assumir a bênção de Deus sobre a sua vida. Então Deus diz, eu não vou te dar. É como o pai que não vai largar o carro na mão do seu filho de 10 anos. Embora que alguns filhos de 10 anos querem pegar o carro e sair por aí. Não é verdade? Ou 12, ou 13, ou 14, ou 15. Então Deus não vai dar, porque Deus diz, não, eu não vou dar para ele porque ele vai se machucar. Ele não vai ter estrutura suficiente para abraçar aquilo que eu tenho para a vida dele. Porque ele ainda é um pequeno. Ele é uma pessoa imatura. É uma pessoa que ele usufrui do privilégio de estar na presença do Pai. Ele pode andar no carro junto com o Pai, mas ele não pode dirigir o carro. Ele pode ser aquele filho que pode tomar posse de muitas coisas na vida dele, ser herdeiro de muitas coisas sobre a vida dele, mas ele não tem o direito legal de controlar aquilo e de usar aquilo. No Antigo Testamento, queridos, era de forma comum essa forma dos pais abençoarem os seus filhos. Ou seja, no tempo do Velho Testamento, era muito comum os pais chamarem os seus filhos mais velhos, chamar os filhos uios e abençoar as suas vidas. E declarar sobre eles, agora eu te torno herdeiro de todas as minhas possessões, toda a herança agora eu entrego a ti. Era desta forma que era passada a herança. Ou seja, o pai podia ter vários filhos, mas a herança era entregue somente para o filho uios, o filho mais velho, ao qual se denominava que era o filho mais maduro. Era o filho maduro, ao qual o pai podia colocar sobre ele toda a responsabilidade. Mas entenda uma coisa: quando aquele filho ele herdava a herança do pai, mesmo que alguém diz, mas e os outros irmãos? E o resto da família? Aquele filho, ele ia usar da mesma forma com que o pai usava, vamos dizer assim,
a sua herança, as suas propriedades, o seu dinheiro, aquilo que ele possuía. Porque o pai, ele tinha a responsabilidade de cuidar toda a família, de cuidar do filho mais velho, dos filhos mais novos, de cuidar das filhas, das noras, dos netos, da esposa, das propriedades. O pai tinha essa responsabilidade. E quando ele passava para o filho mais velho assumia essa responsabilidade. Não era algo em benefício dele. Agora de repente o filho mais velho, agora meu pai morreu, recebi toda a herança, agora eu estou que estou, né? Não, negativo. Ele precisava dar sequência àquilo que o pai fazia. Ou seja, o pai, ele deixava um legado para o seu filho, e o filho precisava continuar aquele legado. O filho precisava dar continuidade. Então, aquilo que o pai fazia, o filho mais velho, agora detentor de toda aquela herança, ele precisava agora fazer o mesmo que o pai. Então ele começava a cuidar dos seus irmãos, ele protegia os seus irmãos, porque a herança não era em benefício próprio dele, porque ele era um muios, ele era um filho maduro, ele era um filho responsável, ele era um filho capaz, e que ele entendia e compreendia o desejo do pai. Jesus, ele recebeu da parte do pai tudo o que ele precisava, toda a herança, todo o poder, toda a autoridade do pai foi entregue a Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha essa capacidade. E nós como igreja, o que nós precisamos entender algo, que Deus quer que nós venhamos avançar, quer que nós venhamos alcançar. Agora de repente assim, alguém diz, mas eu peço, eu oro, eu faço intercessão, eu jejuo, eu faço correntes, eu faço de tudo, mas nada acontece. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos sido o quê? Tecnão. Nós somos imaturos, somos irresponsáveis. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Ou seja, existe um propósito da parte de Deus em Ele nos abençoar. Tudo bem que você quer ser abençoado, amém? Amém. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Quem quer ser próspero aqui? Amém. Quem gostaria de ganhar R$1 milhão aqui? Amém. Ih, tem gente que não está muito afim de dinheiro. Vou perguntar, quem gostaria de ganhar R$1 milhão aqui? Não é o show do milhão. Se você ganhasse R$1 milhão hoje, o que você faria com esse 1 milhão? Eu dava o dízimo. Eu dava o dízimo. A primeira que eu fazia, eu ia estimar. Ó, o irmão aí. Sempre. É que seja abençoado o resto, né? Quando a gente não tem é fácil dizer, eu quero ver. Não, mas... Não tem. O que você faria com R$1 milhão hoje? A primeira coisa que nós pensamos é em quem? Nossa. A minha casa tá. Carro, vou mudar de carro, comprar um carro zero, vou embora, do ano.
todas as coisas se nós não temos? Eu não tenho 1 milhão, então eu imagino, se eu tivesse, eu faria isso, eu faria aquilo. Agora eu quero dizer uma coisa: enganoso é o teu coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Enganoso é o teu coração. Mas eu quero dizer uma coisa: existe alguém que conhece o teu coração melhor do que tu. Deus. E Deus, olhando para a tua vida, Ele sabe, se Ele te der 1 milhão de reais, se esse cara não vai prestar. Primeira coisa é você mudar, vem pra longe pra ninguém pedir nada. Que tipo de filho nós temos sido? Qual é o modelo de filho nós temos sido? Então existe um propósito da parte de Deus em Ele te abençoar. Existe um caminho para ser percorrido para a maturidade. Existe um caminho que nós precisamos desenvolver em nossa vida. E nós precisamos entender que nós precisamos sair da posição de tecnon para a posição de huios. Mesmo que você, queridos, aceitou Jesus há pouco tempo, você precisa entender que você precisa avançar, você precisa amadurecer na tua vida, tanto espiritual como emocional. Você precisa ir além, para que os céus de fato se abrem sobre a sua vida, se abram sobre você. Se eu não tiver maturidade, não adianta eu querer pedir a Deus. Deus não vai me dar, porque eu não vou saber usar a bênção de Deus. Qual é o propósito da bênção de Deus na minha vida? Qual é o propósito de eu alcançar algumas coisas da parte de Deus para a minha vida, se aquilo eu enxergo somente como um benefício próprio? Um filho imaturo, ele não está olhando para o lado, não está olhando para o outro lado, não está olhando para as questões que estão à sua volta, está olhando para dentro dele. Como é que é uma criança mimada? Quando alguém vem e pega o brinquedo dele. Quando alguém vem e mexe numa coisa que é dele. Como é que é aquela criança que de repente entra no mercado, e se o pai não compra, ou a mãe não compra aquilo que ela quer, pronto, é um fiasco no mercado. A Eduardo era assim. Pai, eu quero aquilo ali. Minha filha, de novo. Mas tu nunca comprou aquilo para mim. Tu nunca comprou um chocolate para mim. E a olhar para a gente, olhar para as pessoas. Você olha para que pai desnaturado esse. O pai nunca comprou um chocolate para essa criança. Mas é aquele filho que quer as coisas porque quer, porque ele quer se beneficiar daquilo, ele quer para o seu prazer, ele quer para a sua alegria, ele quer para usufruir para ele próprio. Mas Deus tem nos ensinado um caminho diferente. Deus quer que nós venhamos ser súbito e abundantemente abençoados. Amém. Mas para que esta bênção que recaia sobre nós possa abençoar outras pessoas. Deus espera que nós venhamos ser um canal de bênção. Não pense que Deus vai te dar 1 milhão. Deus quer te dar 1 milhão. Amém? Amém. Deus quer te dar 1 milhão. Mas o que Ele vai ganhar com isso? O que Deus vai ganhar com isso? Alguém vai dizer, mas Deus não está interessado em dinheiro. Não está interessado em dinheiro. De fato
fato Deus não está interessado no dinheiro. Mas Deus está interessado na motivação do teu coração. Com aquilo que Deus te dá, o que você vai fazer? Agora eu vou, né, R$1 milhão, semana de primeira coisa, vou fazer uma plástica. Eu vou esticar tudo, né? Não, mas essa Dercy Gonçalves se contava, né? Que depois de uma certa idade o pé dele estava maior. Ela, quando era mais nova, tinha um pé 36, agora estava com 41. Ela não entendia isso, depois que ela foi descobrir que foi das plásticas, esticando. Foi tudo para os pés. O que eu vou fazer com aquilo que Deus me dá? Deus tem olhado para a sua igreja, queridos, e Deus tem, aleluia, Deus tem coisas muito grandes e tremendas e ocultas que nós não sabemos, coisas extraordinárias para a sua igreja. E Deus está com aquele desejo de abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua igreja. Deus, Ele está com sede e vontade de fazer isso real em nossas vidas. Mas Deus está esperando a manifestação dos seus filhos aqui nesta terra. A Bíblia fala que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A expressão filhos de Deus ali, nesse versículo, é huios. Deus espera com expectativa, a natureza espera com expectativa, com grande expectativa, a manifestação de filhos maduros nesta terra. Eu quero terminar, queridos, dizendo algo para você. A maturidade, ela nos faz consertar as coisas. A maturidade nos faz arrumar as coisas. A maturidade faz nós ajeitarmos as coisas que estão erradas. A maturidade faz com que nós venhamos consertar a nossa vida, venhamos consertar a nossa família, nossos negócios e ministério. Pessoas maduras, elas não levam as coisas que desagradam a Deus adiante. Pessoas maduras, elas reconhecem o seu orgulho, quebram todo o seu orgulho e avançam para consertar tudo aquilo que precisam consertar. Porque uma pessoa madura, ela entende que aquilo que ela vai alcançar da parte de Deus, ela só vai poder alcançar se Deus puder contar com ela. Maturidade é um caminho de unidade. E a unidade começa por mim. A unidade começa dentro da minha casa. A unidade começa dentro da igreja. E assim por diante. Eu tinha mais coisas para me falar, mas o meu tempo já foi. Deus ministrou muito forte esse final de semana no meu coração. Aquilo que Deus ministrou à minha vida, algumas coisas estou compartilhando com vocês aqui hoje. Porque eu vim de um lugar onde as pessoas almejam fazer história. Eu disse, Senhor, eu quero fazer história. Eu quero fazer história nessa cidade. Eu quero fazer história em Porto Alegre.
Eu quero fazer história no Rio Grande do Sul. Eu quero fazer história no Brasil. Não é porque eu quero ser alguma coisa. Não é porque eu quero aparecer em algum lugar. Não é porque eu quero mídia. Sabe por que eu quero fazer história? Porque filhos maduros fazem diferença onde andam. E você é chamado, querido, a fazer diferença onde você anda. Lá na tua casa, você é chamado para fazer a diferença. Os teus filhos estão te olhando. Os teus vizinhos estão te olhando. E qual é o legado que você vai deixar? Que tipo de história você vai deixar? Deus está contando conosco. E por isso o apóstolo Paulo ele fala, ele mostra essa necessidade do crescimento e da maturidade que nós precisamos alcançar. Abra comigo de novo Efésios capítulo 4, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você, querido, foi chamado para ser preparado e capacitado para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é você e eu. E Deus está contando, sabe com quem? Com o pastor. Amém? Amém. Não. Eu não vou encarar sozinho. Me esqueci. Deus está contando contigo, querido. Amém. Versículo 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Sabe para quê? Versículo 11. Versículo 12: a fim de preparar vocês. Deus me levantou e Deus me colocou aqui, sabe para quê? Preparar vocês. Sabe por quê? Porque Deus espera que aonde eu estou, vocês estejam. Deus quer capacitar a sua igreja. Deus quer que a sua igreja se torne madura, capaz de, sabe o quê? Experimentar sobre ela aquilo que Ele tem preparado. E nessa noite eu te pergunto: que filho você tem sido? Uios ou Tecno? Eu quero que vocês gravem bem essas palavras. Coloca de novo para mim aqui, pessoal. Que filho você tem sido? Uios, maduro, responsável, capaz, onde Deus pode realmente abrir o céu sobre a tua vida e dizer: eu vou dar para Ele porque Ele vai saber usar. Ou você tem sido um Tecno, não é Pokémon, Tecno, imaturo, irresponsável e incapaz. Que filho nós temos sido. Eu quero te convidar a colocar em pé. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus,
nesta noite, eu me rendo diante de Ti e reconheço que para alcançar as Tuas promessas sobre a minha vida, eu preciso sair da posição de um filho imaturo para um filho maduro. Senhor Jesus, eu quero declarar que eu me arrependo por muitas vezes ser imaturo em minhas atitudes, ser imaturo em minhas decisões, em minhas palavras. Senhor, eu me arrependo e declaro que eu quero avançar para um nível de maturidade na minha vida, porque a Tua palavra, ela me mostra e revela, se eu continuar na imaturidade, eu jamais poderei alcançar as promessas que Tu tens sobre a minha vida. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero sair desta posição de imaturidade e avançar para a posição de um filho, aonde Tu podes confiar e entregar todas, mas todas as promessas sobre a minha vida, porque antes mesmo da fundação do mundo, Tu já me elegeste a estar assentado contigo nas regiões celestiais. Por isso, nesta noite, eu quero, como filho maduro, como um filho capaz, como um filho responsável, declarar a Ti, Senhor, que eu deixo para trás as coisas de menino, as coisas de criança,